Olha para tua meta anual, quanto falta para você bater a meta? Antes da gente começar a gravação, qual era o assunto entre eu e Daniel Mestre? Exatamente esse, né? O quanto falta para a gente bater a nossa meta e a gente entregar dentro do nosso negócio o crescimento que a gente planejou, que a gente tanto quer para o nosso negócio. Óbvio que de uma forma saudável, uma forma construtiva, né? Não é, eu vou dobrar de tamanho, não precisa, mas um crescimento. Se olhar para o ano seguinte e falar assim, cara, tô melhor, né? Tô fazendo mais, tô entregando mais e tô crescendo. E você precisa fazer isso também, né? Olhar a tua meta anual, né? Comparar com o que você já faturou e você entender qual que é o gap, tá? E aí, qual que é o segredo, turma? Se você encontrou esse gap, esse gap é o que falta para você bater a meta, né? Vamos olhar para o teu ticket médio. Olha pro teu ticket médio agora. Pega o teu ticket médio, né? Aliás, você vai pegar o gap, o valor, e você vai dividir pelo ticket médio. Você vai dividir, você vai encontrar, né, quantas vendas, qual é o número de negócios que você precisa fechar em dezembro. Né? Por exemplo, são 5 negócios de 10 mil reais, são 10 negócios de 100 mil reais. Você precisa entender o teu alvo, né? Teu alvo. E aí vem o ponto mais importante dessa dinâmica. É você olhar para o teu pipeline, teu funil de vendas, você vai abrir o teu CRM e você precisa escolher, né, entre 5, 10 negócios que estão aí mais maduros, que estão aí com uma probabilidade maior de fechamento ainda em dezembro, e você concentrar 80% da tua energia nesses negócios. É você não perder o timing, né, de olhar para negócios pequenos ou negócios que estão nascendo nesse momento e você perder tempo atendendo quem? Cara, não vai fechar em dezembro, vai fechar em janeiro, num processo natural, respeitando o seu prazo médio de fechamento, né, Dani? Então ele vai fechar em janeiro, vai fechar em fevereiro, e você se concentrar, você colocar a sua energia dentro de quem pode fechar em dezembro, certo, Dan? É isso aí, que já está diretamente ligado ao segundo ponto, né? Que é você qualificar essas oportunidades, olhar para o seu pipe ali, fazer essa análise, entender quem são os que estão mais perto de fechar e você qualificar, entender quem que está mais quente, quem está menos quente, como que eu vou dar foco nessas atividades, como o Leandro falou, focar 80% da sua energia em atividades que vão trazer resultado dentro de dezembro. Se você ficar olhando o tempo inteiro para o seu topo de funil ali, os leads que você precisa marcar, as reuniões iniciais e tudo mais, você vai perder um tempo gigantesco com coisa que só vai te trazer resultado no ano que vem. Então, se você tá apertado com a meta do ano, bicho, você não vai olhar tanto para o topo do seu funil agora, né? E esse gap que o Leandro falou, né, essa quantidade de contratos que faltam para você bater a meta do ano, se ele está muito diferente da meta de dezembro, você já entende que foi os meses que você não bateu meta. Né? Se você não bateu meta com frequência no ano de 2025, o seu gap está grande. Você precisa fazer dezembro e mais um mês e meio junto. Né? Se você teve batidas de meta frequente, superação de meta durante o ano, talvez o seu dezembro esteja desse tamanhinho. Né? Tô com uma mentorada aqui que, poxa, arrebentou a meta de 2025 já, né? Olha que maravilha, cara. Tinha uma meta super desafiadora para 2025 e a gente foi acompanhando ela ao longo desse ano e ela estava projetando fazer 1 milhão a mais do que a meta dela em 2025 e ela já está muito próximo de superar em 2 milhões a meta que ela tinha até o final de novembro. Dezembro, nem entrou dezembro, ela já está com 2 milhões superados na meta que ela tinha. Então, o tamanho desse gap tá ligado a como foi a sua performance ao longo do ano. Né? Se você Sim. está com um gap grande, vamos ter que correr um pouquinho mais, né, Lê? Com certeza, com certeza. E cara, olha como é interessante, né? Você tá dentro de uma mentoria, você ser acompanhada, né? Não é que ela chegou nesse resultado só por causa disso. Pelo contrário, ela exerceu muito trabalho, ela desenvolveu muito
as suas habilidades comerciais, mas ter o acompanhamento certo consegue te direcionar, né? E não é a velocidade que importa, é a direção, né, Dani? Você pode estar muito rápido para a direção errada, você nunca vai chegar onde você deseja. Então, por isso que você que está nos ouvindo, nos assistindo, precisa considerar como profissional de vendas, como gestor, ter um lugar, um ambiente seguro, uma mentoria de vendas que você possa estar conectado, possa estar no ambiente seguro para você poder buscar esse tipo de alternativa, esse tipo de informação. Tá? O podcast ajuda muito. Eu sou um cara que escuto muito podcast, mas nada, absolutamente nada, vai causar mais impacto em você do que conversar diretamente comigo, com o Daniel, nas nossas mentorias. Então fica aqui o convite para você conhecer o programa de aceleração de supervendedores, a nossa mentoria de vendas em grupo, e também nós temos, né, o Master Supervendedores, o Master SV, que é a nossa mentoria individual. Ok? Então fica o convite aqui, inclusive, né, essa mentorada do Dani está no programa individual, e olha o resultado que ela teve, tá? Mas, tirando o momento jabá, vamos colocar dessa forma, é o seguinte, eu quero ser mais professoral ainda. Essa semana eu recebi, Dani, de uma mentorada nossa, esse feedback. Eu falei assim, nossa, você e o Dani são muito professores, né? Aí eu perguntei, pô, isso é bom ou ruim? Aí ela falou assim, nossa, isso é excelente, porque eu aprendo bastante com vocês. Eu falei assim, bom, eu já estava encarando como um elogio, né? Mas é sempre bom validar, né? E eu quero ser mais intencional na explicação. Por quê? Porque você precisa qualificar muito bem o teu cliente para você ter a certeza de que você está com o foco certo. Então existem 5 coisas que você pode fazer, tá? Dentre elas, 4 perguntas. Ora você pode fazer essa pergunta para você analisando o pipeline, ora você pode até falar com o teu cliente, tá? Primeira pergunta: o orçamento do meu cliente existe? O budget que a gente estava falando agora há pouco, ele existe? Beleza, isso é importante, porque se ele não existir, a gente tem que trabalhar com outro mecanismo, tá? Segundo, o decisor, quem decide, quem assina, ele está acessível? Você consegue acionar essa pessoa, se reunir com essa pessoa? Terceira pergunta que você tem que fazer para qualificar bem. A dor, ela existe? Ela é agora? Ela é uma dor? Né? Que o cara tá intenso, ele tá com dor. Ou é um problema, que ele tem esse problema já há 2 anos? Porque se ele tem dor, é melhor do que se ele tem um problema. Faz sentido? Se ele tem um problema, ele pode jogar para janeiro, ele pode jogar para depois do carnaval. Agora, se ele tem uma dor, fudeu, tem que ser agora. Tá? Quarta pergunta que você tem que se fazer. Existe histórico de fechamento com esse cliente? Você está falando da tua carteira, né? Existe histórico das decisões rápidas que acontecem, por exemplo, em janeiro, desculpa, janeiro não, que acontecem em dezembro, né? Ou é sempre um ciclo mais longo? Porque se for ciclo mais longo, é melhor você deixar esse cliente para depois e priorizar outros. E aí o último item, né? Eu falei que era 5, né? Então são 4 perguntas, e o último item é você separar o joio do trigo. É você entender, cara, dentro do meu pipeline eu vou pegar esses 5, esses 10, esses 12, esses 3 negócios e eu vou me dedicar a esses negócios. Porque se você não fizer isso, você pode gastar a vela boa com o defunto ruim. Tá? Então esse é o segundo passo, você ter um filtro muito poderoso. O Dani complementou essa lógica olhando muito pelo lado da nova oportunidade. Se o teu marketing entrega um potencial cliente, se você fala assim, eu vou prospectar, cara, todo o esforço de prospecção vai acabar caindo para janeiro. Ah, Leandro, mas eu não tenho pipeline. Então fudeu, né, Dani? Se você não está trabalhando negócios desde outubro, cara, é muito mais difícil. Não é que não dê. Não tô jogando a toalha, mas é muito mais difícil. Você conquistar o relacionamento, você conseguir agendar uma reunião, você evoluir a ponto de fechar em dezembro ainda. Tá? Terceiro passo do seu plano estratégico é você ter, cara, na hora da abordagem, né, na hora de fazer a abordagem, uma abordagem anti-objeção. Né? Você tem que ser extremamente consultivo na sua mensagem, na sua abordagem, mas, cara, você tem que estar com todas as objeções na ponta da língua, cara. Na ponta da língua. Né? Ah, o cara tá faltando orçamento. Ah, qual que é o custo de você não fazer nada? Ah, eu vou deixar para janeiro, pô, implementação. E se a gente fizer um quick start aqui, uma implementação pocket, né? Um trabalho mais forte. Né? O decisor ausente. Pô, como é que eu faço para conseguir falar com
alguém estratégico, 15 minutinhos, se eu não consigo acessar o decisor, para essa pessoa estratégica falar com o decisor, né? Se a pessoa tá, não, vamos focar no planejamento de 2026, né? Cara, coloca a tua solução como algo essencial para você chegar no planejamento de 26. Não uma coisa a ser considerada em 26, né? E aí você tem que ter o quê? Você tem que trabalhar muito bem neste momento. Olha só, presta atenção, presta atenção. Você tem que trabalhar com ética, com muita transparência para você e para o teu cliente, dois gatilhos mentais. Dois gatilhos mentais. E vocês sabem que vocês acompanham o nosso trabalho, vocês sabem que a gente, eu e o Dani, nós somos extremamente pé no chão quando a gente fala disso, né, Dani? Mas nesse momento você vai usar dois gatilhos: gatilho da urgência e gatilho da escassez, tá? Você precisa usar eles de forma inteligente. Que jeito, Leandro? Olha, Daniel, eu entendo que você esteja analisando e que talvez esse projeto fique para o ano que vem, mas eu preciso ser muito sincero com você, Dani. Essa condição ela é especial para fecharmos em dezembro. Ponto. Você percebeu o silêncio? Vou até pedir para o meu editor não cortar o silêncio. Tem que sentir, o teu cliente tem que sentir isso como, cara, como um peso. Ele tá, recebi um peso. Ele tem que sentir isso, né? Para você ter esse efeito, né, de urgência, né? Como um aviso e não como uma ameaça, né, Lê? Olha, presta atenção, eu sempre coloco aqui a validade na proposta e tal. Estamos próximos da virada de um ano. Essa proposta ela é válida com esse preço até dezembro de 2025. No ano seguinte, eu não consigo manter esse preço. Então, não é uma ameaça, é uma sinalização. Você está pedindo para ele prestar atenção em alguma coisa que talvez ele não prestasse sempre, não ficar olhando a validade da proposta, por exemplo. Tem gente que não olha isso direito, né? Para que você sinalize que você está querendo ajudá-lo a fazer um bom negócio com o preço atual, né, Lê? Para que ele não Exato. pague mais caro no ano que vem. É diferente Não é de uma uma ameaça, né? Exatamente. Muita gente usa esses gatilhos única e exclusivamente como uma ameaça. Você vai ficar sem, né? Não é dessa forma, né? A gente está tentando jogar do lado do cliente. Exato. Exatamente. Por isso que tem que ser usado com muita ética, né? De forma muito inteligência, tá? Próximo, né? Passo 4. Cara, antecipa os gargalos internos e externos para aprovação. Isso aqui, na verdade, turma, você precisa ter na sua essência, tá? Se você tem um contrato, por exemplo, de prestação de serviço, de fornecimento, que é um contrato que requer um conjunto de informações, né, para análise e tudo mais, esse é o tipo de coisa que você pode pedir com um pouco mais de antecedência. Porque eu já vi vendas, né, serem fechadas, mas não concluídas. Eu fecho o negócio com o Daniel, só que aí eu tenho que fazer o contrato. Aí eu mando o contrato. Ele fala assim: rapaz do céu, vou ter que mandar pro meu jurídico. Aí o tempo de resposta do jurídico é 7 dias. Fudeu. Porque o jurídico vai querer botar um monte de coisa no contrato, manda pra mim, eu vou mandar pro meu advogado, porque eu não entendo nada de, né, juridiquês. Aí ele fala: aí mais 3 dias. Meu, aí quando vai ver, estamos comendo peru e torta de frango no Natal, Daniel. Se bem que eu sou um cara mais de tender, eu gosto muito de tender, sabia disso? Tender com abacaxi, cara. Bom, vamos voltar aqui. É perigoso se você não se você não pegar e antecipar isso, né? Então você pode trabalhar de repente com um pré-contrato, com um termo de compromisso, né? A gente já teve cliente que falou assim: cara, me manda um e-mail, eu vou confirmar por e-mail e a gente, porque e-mail né, se der merda, né? É uma prova jurídica. Eu não sei se o WhatsApp tá? Mas o e-mail eu tenho certeza que é. Né? E não tem como. A melhor forma de você conseguir isso é mapeando. Inclusive para você testar o grau de interesse do teu cliente. Né? Para você testar o grau de interesse do teu cliente, você mapeia. Ô Daniel, me conta uma coisa. Como é que você falando sim, como é que funciona dentro do teu negócio aí para a gente assinar o contrato? Né? Até porque se ele responde, mostra o que? Engajamento.
Mostra que ele tá engajado, que ele tá interessado, né? Se ele não tá tão interessado, fala assim, ah, cara, ó, eu tô um pouco corrido, será que a gente não pode ir direto pro... Aí ele pula esse assunto, né? E, cara, se for possível, se você hoje está na posição de vendedor, de vendedora, engaje teu gestor, puxa teu gerente, puxa teu gestor junto com você, para você conseguir ter, de fato, um... Cara, um peso maior dentro da reunião, né, Dani? Com certeza. Essas coisas vão ajudar, né, Lê? Porque, putz, o que tem de mais chato é você conseguir fechar e de repente bater na trave e voltar e daí ficar pro ano que vem, né? Exato. Todo esse esforço, e aí por conta de detalhe burocrático, detalhe chatinho de atividade que dava para ser antecipada, jogou pro ano que vem, de repente não bate a meta do ano, né? Ou não bate a meta de dezembro. Total, Como a cara. gente tem essas semaninhas aí que ficam off, né? 24 para frente ali de dezembro, não dá para contar com muita coisa. Então, além de tudo, é um mês curto. O que a gente conseguir antecipar, antecipa. Já serve, como você falou, como sinal de engajamento, né? Microcompromissos sendo Microcompromisso. utilizados o tempo inteiro para saber quem vai dar para fechar realmente, quem está engajado, quem está fazendo as atividades que precisa junto comigo para a gente fechar, e quem está enrolando uma atividade simples, praticamente jogando para o ano que vem, sem dizer que quer jogar para o ano que vem, né, Lê? Exatamente, exatamente, exatamente. E aí a gente vai para o quinto passo, né? Você precisa ter, o ideal é que tenha, né? Um incentivo irresistível para a pessoa fechar em dezembro. É importante você ter esse incentivo, né? Eu acho que a Black Friday em novembro ela atrapalha um pouco essa dinâmica, porque meio que a gente, né, o mercado ele antecipa para Black Friday. Óbvio que em mercados que isso é aplicável, né? A gente, por exemplo, a gente não faz uma oferta de Black Friday. Quer dizer, a gente faz uma oferta de Black Friday, de juntar ali, às vezes, 2, 3 treinamentos e fazer uma oferta. Mas isso é muito pontual. A gente não usa isso como estratégia em dezembro. Em dezembro, por exemplo, a gente acaba entregando, de repente, 1 hora extra de consultoria, né, com um especialista dos pré-vendedores. Ah, você pode entregar, por exemplo, um brinde específico para quem fecha com você em dezembro, né? Eu já vi, por exemplo, empresas darem uma cesta, né? Óbvio que aquele mercado específico era permitido fazer isso, né? Mas uma cesta de Natal para a pessoa que fechasse. Então existe um incentivo, né? Esse incentivo ele pode ser um incentivo monetário, ou seja, pode ser um desconto, ele pode ser um incentivo premiável, ou seja, um kit churrasco de fim de ano, por exemplo, né? Ele pode ser uma coisa que tem essa conexão, ou ele pode ser uma entrega pessoal. Olha, se você fechar comigo em dezembro, eu vou te entregar 1 hora de consultoria, eu vou me reunir com a sua equipe, dar um workshop, eu vou fazer, né? Outro que funciona bastante, acesso a novidades ou algo que seja exclusivo para quem fecha em dezembro, né? Então, são pontos, são bônus, não vou colocar eu coloquei bônus para quem tá ouvindo a gente, coloquei bônus entre aspas, porque nem sempre a gente vai tratar, dependendo do mercado, como bônus. Se você tá vendendo uma máquina de colheita agrícola, você não vai falar bônus, né? Você vai dar de presente alguma coisa para aquele produtor, né? Para aquela fazenda. Você vai aplicar de repente um desconto, ou vai dar as 2 primeiras revisões da máquina para ele em 2026. Então você tem que ter alguma coisa que é condição válida para dezembro. Isso é importante, você ser brutalmente honesto com o teu cliente. Essa condição ela é válida para dezembro. Dezembro. E aí a gente vai para os 2 últimos, tá? 6. Cara, gestão da sua energia. Isso é muito importante. Você precisa manter a sua clareza daquilo que você está fazendo. A gente precisa combater o nosso cansaço para a gente não perder o que? A motivação, para a gente não perder essa gana de bater a meta do ano, de fazer acontecer. Nós vamos, conforme os dias vão correndo, né? 1, 2, 10 de dezembro e tal. Inclusive, turma, 11 de dezembro é meu aniversário, hein? Então entra lá no Instagram, @supervendedores, eu quero ver parabéns no dia 11 de dezembro, hein? Cara, você precisa manter a tua motivação, porque a pressão vai ser forte. A pressão vai ser forte.
Então, algumas dicas aqui para você manter essa motivação, né? Primeiro, quebra as tuas metas de dezembro, de contato, de reunião, de e-mail, de vendas, em micrometas. Tá? Então hoje eu vou fazer 3 reuniões, 10 ligações, vou mandar 5 e-mails, eu quero fechar R$ 1.000 de negócio. Coloca a meta diária. Eu sou um cara muito bom nisso. Eu uso post-it aqui na minha frente tá cheio de post-it. Eu coloco post-it e eu falo assim: qual é o leão que o Leandrão vai matar hoje? Qual é o leão que o Leandrão vai matar hoje? E tem coisa que às vezes o Daniel me pede e fala assim: Dani, eu vou fazer pra você amanhã, tudo bem? Vou fazer na segunda-feira, tudo bem? Né, ele já sabe que eu tô com foco em outro. Depois, né? Blocos de foco, de presença plena. Se você falou que vai fazer 10 ligações, escolhe um horário. Ah, eu vou fazer das 10 da manhã até 11h30 da manhã. E, cara, não faz mais nada, não entra no WhatsApp, não faz mais nada. Mais nada. Você simplesmente faz essa ação específica. As metas não batidas do ano muito provavelmente podem ter acontecido por pequenas atividades que você procrastinou e você deixou para depois. Ah, vou marcar essa reunião para a semana que vem. Pô, esse dia está muito cheio. Vou fazer essa proposta amanhã. E todas as coisas que você joga para um pouquinho depois, uma hora acaba caindo para o ano seguinte. Se você já fez isso demais no ano, talvez o que você precisa vender em dezembro já está impraticável, né? Agora, se você continua fazendo isso em dezembro, vai escorrer tudo pro ano que vem, cara. Você tem até dia 20 de dezembro para ter assinatura de todo mundo. 22, 23 de dezembro estourando para ter todas as assinaturas e tudo encaminhado. Se não, já ficou pro ano que vem. Então, se organiza e faz. Se você perder 2, 3 dias, eles vão fazer falta. Dezembro a gente não considera um mês curto, porque tem dia 31 e tal. Ninguém fala que dezembro é um mês curto, igual a gente trata fevereiro. Fevereiro é um mês mais curto, ele tem 28 dias e tem o carnavalzão que ocupa 4. Cara, dezembro é a mesma coisa, bicho. Tem um monte de dia de festa, as pessoas saem de férias, não volta mais. Então ele é um mês extremamente curto, assim como fevereiro. Tá? Então não dá para desperdiçar tempo, não dá para você jogar isso para a semana seguinte. Faz tudo que você puder na hora que isso te aparece, dentro do foco do que precisa ser feito dentro de 2025. Atividades que são relativas a leads que vão fechar só em janeiro, essas você joga para o ano que vem. Priorização, né, e foco naquelas contas que a gente falou ali no início da nossa conversa de hoje são extremamente importantes. Essas contas você tem que ter luz ligada nela, foco para fazer elas avançarem o mais rápido possível. E aí, vamos finalizar, né, esses 7 passos, esse plano estratégico para você bater a sua meta de 2025 em dezembro, né? O quê? Cara, você tem que ser o mestre de fechamento. Esse mês é o mês em que você é o Mike Tyson das vendas, você é o Rock Balboa. Tenho certeza que o Dani prefere o Rock Balboa. E você precisa estar muito bem treinado, muito bem desenvolvido na ciência de propor o fechamento. Então, algumas dicas aqui nesse tópico. Né? Propõe o fechamento. Peça o fechamento. Olha, Daniel, com tudo que a gente conversou aqui, e vendo o impacto que a Supervendedores pode gerar para você, para sua empresa, já em janeiro, qual é o próximo passo para fecharmos o contrato hoje e garantirmos essa condição especial em dezembro? Esse é o ponto, time. Tem que colocar a âncora em dezembro. Pede o fechamento. Pede o fechamento. Outra técnica que a gente pode utilizar, perguntas de fechamento. Perguntas. Dani, em cima disso que a gente conversou, faz sentido para você darmos o start ainda em dezembro? Testa, né? Esse aqui é um fechamento mais de teste ali, de teste de temperatura, né? Então isso é uma forma de você conseguir avançar. Se você não fechar, saia com o próximo passo concreto, combinado com o seu cliente. Né? Você tem que ter esse compromisso, teu cliente tem que sentir esse compromisso. Ele tem que fechar com você o próximo passo. Não está fechando necessariamente a venda ainda, mas ele está fechando o próximo passo.
Então, Daniel, qual que é o melhor horário na primeira semana de janeiro para a gente revisar isso e darmos o aceite final? Porque às vezes ele vai empurrar para janeiro. Ou ainda dentro desse ano, né, Lê? Poxa, Sim. vamos supor, dia 5 de dezembro, eu ligo pro Leandro. O Leandro fala, cara, preciso ver com o meu sócio, eu vou te retornar. Beleza, você consegue fazer isso ainda essa semana para a gente assinar o contrato dentro de 2025? Então, ao invés de receber uma tentativa de jogar para frente e essa tentativa estourar o ano, eu tento fazer, beleza, cara, você consegue conversar com o seu sócio amanhã para a gente conseguir avançar dentro de 2025? Então eu tento puxar os follow-ups o mais perto possível, deixar todos os follow-ups combinados e estreitar o prazo para não acontecer o que a gente acabou de falar, de estourar isso daí para o ano seguinte. Assumir o compromisso. Lembrando que a gente está falando de um plano estratégico para você fechar vendas em dezembro. Mas você vai perceber que algumas vendas elas vão acabar sendo feitas em janeiro. Mas por quê? Porque você focou em dezembro. E aí, curtiu esse conteúdo que tá aqui no YouTube? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse corte? Então eu já quero fazer o convite para você clicar no primeiro link para você assistir este episódio completo lá no canal do Papo de Vendedor. Segundo convite é para você conhecer o programa de aceleração de super vendedores, o melhor treinamento de vendas para te ajudar a acelerar os seus resultados em 2025. Lembrando que você tem acompanhamento durante todo o programa, tanto o meu quanto do Daniel Mestre. Os dois links estão na descrição deste conteúdo.